ele cria. Davi, ele sabia em quem ele depositava a confiança. Então, o Salmo 23 faz com que a gente perceba que Davi, ele colocou Deus à frente de tudo e de todos. Porque está escrito o que aí no Salmo? O começo, o primeiro. Nada me faltará. O Salmo 23, igreja, nos leva à reflexão de como descansar no Senhor. Nada me faltará. Ele me livrará, ainda que eu passe pelo vale. Você está entendendo? Como que está escrito esse Salmo 23? Revela a confiança de Davi no Senhor. Confiança. E revela que Davi tem Deus, além de ser o dono da vida de Davi, tem Deus como seu pastor. Deus como seu pastor. Ou seja, o apóstolo estava falando que o pastor de ovelha, que cuida de ovelha, ele alimenta as ovelhas, ele coloca as ovelhas ali no aprisco, ele cuida de cada uma delas, elas se sentem bem seguras, elas se sentem bem guardadas, elas se sentem bem protegidas. Será que Davi sentia tudo isso? Será que Davi sentia tudo isso? Sim ou não, igreja? Sentia. Como que você se sente buscando a Deus? Em meio às adversidades da sua vida. Como que você se sente buscando a Deus? Insegura ou segura? Segura. Era assim que Davi se sentia. Porque Davi, em meio aos obstáculos, no vale da sombra da morte, nas adversidades, Davi, ele ainda se sentiu o quê? Seguro. Porque ele sabia quem ele cria. Como que você se sente nas adversidades da sua vida? Como? Fala para eu. Se você não quiser falar para eu, fala para você mesmo. Como que você se sente nas adversidades? No meio dos problemas, no meio do vale que você se encontra. Como que você se sente? Não é? Você pode fechar os olhos aí? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Como que você se sente? Inseguro? Confiante? É insegura? Tem certeza? Tem incerteza? Abre os olhos. Como que você se sente agora, nesse vale aí, que você não está vendo nada mudar, nada mudar. Você fala, eu estou buscando Deus, mas não estou vendo nada de Deus na minha vida. Eu estou buscando Deus, mas eu só vejo vale, problema, vale. E a Bíblia diz que Davi, ele abre a boca e confessa. Davi, olha aqui para bispo, ouvir. Davi confessa que o Senhor era pastor dele e que nada ia lhe faltar. Foi no tempo da aflição, foi no tempo da perseguição, foi no tempo da matança, que estava todo mundo aí querendo matar, estraçalhar com Davi. E Davi abre a boca para dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, em pasto verdejante. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Ele me leva para junto das águas de descanso. O que é isso, bispo? Água de descanso. Sabe o que é isso? É quando você está passando pelo vale da sombra da morte, por alguns obstáculos, por alguns desafios da sua vida, mas você sente paz dentro de você. Você tem descanso. Você tem a alma refrigerada. Você sente tranquilidade. Porque só o Senhor é capaz de nos levar a ter paz em meio à guerra. Só o Senhor é capaz de nos levar a se sentir tranquilidade em meio às batalhas. Só o Senhor é capaz. Davi sabia que Deus estava com ele, dando cobertura, trazendo livramento e trazendo o quê? O sustento. No vale da sombra da morte, o anjo do Senhor o sustentava. Na desgraça, o anjo do Senhor o alimentava. Então, quando a gente busca Deus, igreja, a gente sabe quem é Deus. E a gente fala para nós mesmos, quer saber? Essa guerra não me convém a guerrear.
Essa guerra convém o meu Deus a guerrear por mim. Eu vou descansar. Eu vou o quê? Confiar. Eu não vou se preocupar, se martirizar. Eu não vou. Está na mão de Deus. E que como a irmãzinha, quando mergulhou a roupa aí, falou que seja feita a sua vontade. Isso é confiança ao extremo. Eu estou passando por tudo isso, mas eu estou na mão de Deus, porque o meu pastor é Deus e Ele não falha. Então, quando nós somos aquela ovelha, igreja, aquela ovelha, sabe, temente ao Senhor, ela não foge da batalha, ela não se esconde atrás de ninguém, ela enfrenta, como a ovelha. O apóstolo deu um exemplo aí da ovelha, você está entendendo? Nunca cuidei de ovelha, mas eu fui criada no meio da ovelha, no meio do bode, no meio do cavalo, no meio do jumento, no meio de todo tipo de vaca, boi. Então, eu lembro que meu avô, ele cuidava muito bem das ovelhas, cuidava muito bem. Mas eu nunca vi uma cena como essa, como o apóstolo disse, e é uma grande verdade, que quando vê um perigo, a ovelha, ela não rebate, ela se curva e até chora. Mas quando se tem um pastor de ovelha por perto, o pastor não deixa o perigo atingir a vida da ovelha, deixa? Não deixa. Eu lembro que o meu avô separava os bodes das ovelhas, porque os bodes gostavam de dar cabeçada nas ovelhas, e até matava as ovelhas. Até matava. E o apóstolo pregando domingo, e eu viajando, não na maionese, mas na pregação, eu viajando, foi lá em Alagoas, lembrando lá da minha infância. Enquanto o pastor de ovelha estava por perto, bode não atacava. Porque o pastor guardava muito bem as ovelhas. Olha aqui. Davi, ele se colocou assim, como ovelha. Ele se comparou como ovelha. Ele se comparou. E Deus, como pastor dele. Então, peraí, eu estou no vale da sombra da morte. Enquanto o meu pastor for com eu, não vai me faltar o sustento, não vai me faltar o livramento, não vai me faltar o socorro, não vai me faltar ajuda. Porque Ele é o meu bom pastor. Então, igreja, quem é você nessa batalha aí como ovelha? Está tendo medo? Está tendo medo? Está fugindo por causa do medo? Está se escondendo na fé do irmão, ou do parente, ou do pastor, porque você está tendo medo? Quem é você? Quem é você? O que Deus quer é que você confie nele. Ele fala para você, Maria, Josefina, Joãozinho, confia, eu sou o teu pastor. E sabe quando a gente vê Deus é na bagaceira mesmo. A gente vê Deus é na desgraça mesmo. A gente vê Deus é quando a gente pensa que vai morrer, quando o diabo vem para atacar a gente, quando uma desgraça acontece, a gente vê Deus é aí. A gente não vê Deus no tempo de paz, não. No tempo de refrigério, a gente vê Deus é na morte, a gente vê Deus é na perca, a gente vê Deus naquilo que dá tudo errado, a gente vê Deus aí. Então, você não pode, ou não precisa se preocupar, por você estar passando por esse vale. O bom pastor está cuidando das ovelhas, posso ouvir um glória a Deus? O bom pastor está cuidando de você, aleluia. Aí ele diz assim, versículo 3, refrigera minha alma, aleluia. Não é verdade? É na guerra que o Senhor nos refrigera, é na guerra que a gente sentimos paz. Nós não somos como os ímpios passam por guerra, por tribulações lá fora, na vida dele, e eles ficam por dentro, se corroendo, morrendo, e nós não, nós que confiamos no bom pastor, que é Deus, mesmo em meio à perca, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à crise conjugal, à crise financeira, à crise na saúde, crise sentimental, mesmo em meio às crises da nossa vida, nós temos o quê? Paz. Porque o bom pastor,
ele não larga as suas ovelhas. Claro, o bom pastor não larga a ovelha que confia nele, que põe nele a confiança. Por que uma ovelha animal, que o apóstolo estava pregando, diz que quando vê um perigo ela se curva, se dobra todinha e chora. Chora. Ela não enfrenta o perigo, ela confia, aquele animalzinho, confia. O meu pastor deve estar em algum derredor aí me vendo. Ele não vai me deixar ser atacado. E de fato, já vi o bode correr na igreja, mas correr, de longe. Quando avistou a ovelha, de longe, queria arranjar guerra com a ovelha, queria arranjar briga com a ovelhinha. E meu avô já abriu porteira, saiu correndo, para defender o quê? A ovelha. Quando o apóstolo pregava, eu viajei lá em Alagoas. A gente se curva diante dos problemas, não porque somos derrotados, mas porque sabemos em quem nós temos crido. Posso ouvir um glória a Deus? Nós dobramos o joelho em meio à crise da nossa vida, não porque somos fracassados, porque sabemos que é Deus que cuida de nós. Nós dobramos o joelho não para os problemas, mas para Deus, porque sabemos que o socorro vem do bom pastor. Então quem é você em meio à sua crise? Talvez você até duvida do poder de Deus na sua vida, em meio à crise, em meio ao vale, em meio à perca, em meio à doença. Aí ele diz aqui, versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga glória a Deus. Prepara-me o quê? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga glória a Deus. Davi, quando ele fala isso, ele já tinha a certeza de que Deus ia honrar ele. Ia honrar. Davi pediu e esperou. E Deus não negou. Deus realizou. Então, no meio da batalha, quando a gente se curva diante de Deus, igreja, em meio aos ataques da nossa vida, em meio à situação que nós estamos vivendo, que não é fácil, só Deus sabe e conhece as maiores dores que você tem enfrentado, os maiores desafios que você tem enfrentado. Só Deus sabe. Quando a gente fala dessa forma, como falou Davi, prepara-me uma mesa, é porque eu já tenho a certeza que o meu bom pastor, ele vai me exaltar. Mesa é honra, mesa é honra, mesa é exaltação, e é isso que tem que acontecer na tua vida. Você tem que ser honrado na presença daqueles que te odeiam. Deus tem que preparar a tua vitória na presença dos seus adversários. Deus tem que te honrar na presença daqueles que não te dão valor. Deus tem que te exaltar na presença, na vista daqueles que não dão nada por você, que acham que você não vai conquistar nada, que acham que você não vai ter nada, que acha que você não vai ser nada. Davi, ele tinha a certeza que Deus ia honrar ele, por isso que ele disse: Senhor, o Senhor é meu bom pastor, nada vai me faltar. Senhor, refrigera a minha alma. Ou seja, Senhor, me dá paz em meio à guerra. É fácil ter paz em meio à guerra? É fácil você ter paz endividado, com aluguel atrasado, descobre uma enfermidade, marido foi embora, o filho está drogado, a desgraça tomou conta da tua vida. É fácil você deitar e ter paz? Não conheço ninguém que tenha paz em meio à guerra. Não, falei besteira. Eu conheço. Você é um. Você é uma. Você é uma. Que mesmo em meio às suas guerras, no coração você tem paz. Porque você confia nesse Deus e sabe que esse Deus é o pastor que até hoje continua dando a vida por você.